O mal de um homem não está no que todos podem ver, mas sim nas ações que toma quando ninguém mais o assiste. Como diria Epicuro, caráter é aquilo que você é quando ninguém está olhando. Eu poderia apontar diversas similaridades de Yoshikage Kira com Diávolo, tanto em sua questão de permanecer no anonimato, quanto em seu nível de sadismo e ego elevado. Contudo, gostaria de começar essa análise com talvez a principal diferença entre esses dois vilões. E essa é a de que Kira quer ter uma imagem simples e misturada à de todos, sendo humildemente, entre muitas aspas, apenas mais um no meio de muitos e vivendo uma vida relativamente confortável. Yoshikage não planeja dominar o mundo, nem controlar uma nação. Não, nada disso. Ele só quer viver com seus defeitos e desfrutar livremente dos pequenos prazeres sem ser julgado ou condenado por isso. Tudo com uma vida tranquila. E é por isso que, ao meu ver, ele é bem pior que o Diávolo, porque ele passa batido. Mas isso não vem ao caso. Yoshikage Kira é um vilão muito peculiar de Jojo, um dos mais adorados pela fanbase e um dos que mais tem habilidades e formas apresentadas na obra como um todo. Apenas para mérito de comparação, se colocarmos ele lado a lado com outros vilões, Kira tem seu stand Killer Queen com a habilidade bomba primária, sendo sua principal habilidade, juntamente de Sheer Heart Attack, que atua como uma habilidade secundária e automática. Após isso, ele ainda é perfurado pela flecha, ganhando assim uma nova habilidade, uma terceira bomba chamada Bites the Dust, a qual é muito similar à habilidade de um Requiem, por envolver espaço-tempo e várias outras coisas. E não acabou! Ainda temos por último a atuação de outro stand o auxiliando, sendo esse o Stray Cat, que aprimora ainda mais o stand primário dele. Na questão da aparência, Kira tem pelo menos 3 versões durante a parte 4, isso sem contar com a parte 8 e a versão do spin-off Dead Man's Question, onde ele é o protagonista. Aliás, se quiserem eu posso vir a falar desse spin-off do Kira em outro vídeo também. Mas um breve resumo, que deve ser citado, é o fato de que Kira não tem a sua tão cobiçada tranquilidade na outra vida e que a sua identidade é estranha, até mesmo para ele próprio. O mundo para o qual ele é enviado no pós-vida é certamente um jeito bem punitivo de passar a eternidade para alguém como ele. De qualquer forma, coloque tudo isso ao lado de Cars, que tem só sua forma Ultimate como versão alternativa, ou o Diávolo, que possui apenas o Epitaph como sua habilidade secundária. A trajetória de Kira deu a ele um arsenal monstruoso de opções para serem utilizadas em combate, e toda essa adaptabilidade o torna um oponente verdadeiramente assustador para a parte 4. Indo um pouco mais a fundo na análise do personagem, o passado de Kira é incerto por muitos fatores, mas principalmente pelo fato de que Araki não quis o tornar mais humano e fazer a audiência ter empatia por ele. Portanto, temos poucas informações sobre a infância e crescimento de Kira. Porém, o que não sabemos é que tudo era normal até ele se apaixonar pelas mãos da Mona Lisa. E assim, ele cria uma nova natureza dentro de si. Indo ainda mais fundo sobre essa parte da infância, Kira parecia ter dificuldades em interagir com os outros, mesmo quando criança. E isso me lembra muito da trama de outro personagem em questão, este sendo o próprio Kakyoin. Como stand desde criança, Kakyoin não conseguia interagir com aqueles que não eram capazes de ver sua verdadeira essência, o seu stand Hierophant Green. A trama envolvendo suas pulsões de desejo com outros de Kira é muito similar nesse sentido. Desde criança ele sentia essa dificuldade em se abrir com os outros. A diferença é que nem sempre ele teve o Killer Queen a seu lado. O seu stand foi adquirido quando seu pai o atingiu com a flecha de stand adquirida pela velha Enya, ou seja, Kira passou uma boa parte da sua vida sendo apenas um assassino de mulheres comum. O caso, envolvendo Reimi Sugimoto, comprova isso, já que naquela ocasião ele o matou com facadas e parecia fazer isso com certa frequência, uma vez que Irene conseguia identificar as vítimas pela mesma marca em que ele deixava nas costas das mulheres. Levando em conta que Kira possuía 33 anos na linha atual da parte 4 e que o caso de Irene foi há 15 anos daquela atualidade, Kira cometia seus crimes sem stand por volta de seus 18 anos, embora ele cite na obra que a primeira vítima que ele fez foi aos 17 e que o total de mulheres que ele matou foi 48. Após uma breve pesquisa sobre as fontes de Araki para desenvolver o personagem, descobri que ele se baseou no modelo de David Bowie para a aparência do Kira. Obviamente, Araki sempre coloca muitas referências musicais em Jojo, e diversas músicas da banda Queen encaixam perfeitamente na vida e tema do personagem. Uma fala interessante da música Rock and Roll Suicide de Bowie é uma parte em que ele fica falando diversas vezes: "Give me your hands, 'cause you're wonderful." Ou traduzido, "Me dê suas mãos, pois você é maravilhosa." Ou seja, a gente pode ver aí que toda a trama das mãos envolvendo Yoshikage Kira já teve como inspiração primária David Bowie. E eu sinceramente achava que ia ter alguma referência a Psicopata Americano, mas não, muito difícil, pois o filme não havia sido lançado naquela época. A parte 4 foi escrita na década de 90. O máximo que Araki pode ter feito é talvez ter lido o livro do Psicopata Americano, embora nada disso seja confirmado. Outro detalhe interessante é toda a problemática
problemática envolvendo as mãos de Yoshikage Kira. Sabemos que ele morre no final da parte 4 de uma maneira um pouco brutal e, embora ele seja puxado para o outro mundo por diversas mãos, as mesmas fazem alusão a todas as vidas que ele tirou, das mulheres que ele matou e de seu fetiche principal. Kira só quer tranquilidade, viver em uma cidade pequena com seus pequenos prazeres e em uma rotina agradável e bem confortável. E adivinha só, gatos também seguem essa mesma natureza de procurar pela tranquilidade e pela paz. E sim, eu sei, usar só esse argumento para fazer um paralelo parece bem bobo, né? Afinal, a grande maioria das pessoas também procura estabilidade e sossego em seu cotidiano. Contudo, o paralelo de Kira com gatos vai bem além disso. Sim, Kira quer a tranquilidade como um gato, mas ele, acima de tudo, é um predador. Toda a questão de sua sorte estar interligada com o quanto suas unhas crescem faz jus à lógica de uma fera estar preparada para abater sua presa. Além do óbvio fato da relação entre ele e o Stray Cat, o gato do episódio chamado Gatos Adoram Yoshikage Kira. O paralelo tá bem óbvio, né? Claro que eu também vou ressaltar que Killer Queen simula a aparência de um felino. E eu geralmente não costumo levar a parte 4 tão a sério, principalmente por ela ser uma parte em que eu encontrei vários furos de roteiro e algumas inconsistências bem loucas, como por exemplo a vez em que o Okuyasu perdeu sua mão e foi levado pelo Chili Pepper por dentro dos fios elétricos. Ele seria facilmente morto da mesma maneira que seu irmão, Keisho Nijimura. Isso é, se Josuke não fosse lá e trazesse o corpo dele de volta a partir da mão deixada para trás. Então, opa, pera aí um segundo, eu já vi essa mesma situação em outro lugar. Sim, Kira cortou sua própria mão e saiu correndo de Josuke Higashikata, para longe. E então, para que Kira não fugisse e fosse até a loja da Cinderela, tudo que Josuke precisava fazer era usar seu poder da mesma maneira que o habitual. E vamos lá, você acha que ele fez isso? Você acha que ele simplesmente trouxe o Kira de volta? Óbvio que não. A história se encerraria ali mesmo, caso o roteiro se desdobrasse da maneira normal e natural que deveria. E esse é um dos, se não o maior furo do Araki, na minha opinião. Ao invés de fazer a mesma coisa que ele fez com o Okuyasu, Josuke, de maneira burra, decide curar a mão de Kira para que ela os levasse até o Kira, e não o contrário. O que não faz o menor sentido, já que nesse meio tempo, Kira poderia implantar diversas armadilhas no caminho, ou até mesmo matar outros inocentes, e foi exatamente o que ele fez, inclusive. A morte da Cinderela está na conta de Josuke Higashikata. De todo modo, esse é o primeiro furo envolvendo a grande sorte de Yoshikage Kira, entre aspas. O segundo furo está mais para uma inconsistência do que para outra coisa, na verdade. Kira corre até o salão da Cinderela, e a obriga a fazer um transplante de rosto usando o de outro homem que ele pegou na rua, como se ele já soubesse exatamente como o stand dela funciona. E isso já começou meio forçado, né? Mas enfim. Seguindo isso, ela faz o transplante de rostos em tempo recorde de poucos minutos, e então ele foge de lá com outro rosto e outras impressões digitais. Ainda assim, existe uma regra clara no procedimento da Cinderela, que diz que, se ela trocasse o rosto da Yukako por outro rosto qualquer, toda a sorte dela no amor estaria comprometida pelos traços faciais não estarem alinhados com os dela. Ou seja, Kira deveria ter tido um enorme azar no amor, e o que acontece é o exato oposto, na verdade. Ele encontra uma mulher a qual ele mesmo começa a se perguntar se estava sentindo algo por ela, e a mesma correspondia bastante ao novo marido. A única desculpa plausível para que todo esse azar dele exista é o fato de que ninguém mais morreu nas mãos dele, além da própria Cinderela, é claro. Então, quando a gente vê, por exemplo, a morte do Okuyasu e ele voltando como se nada tivesse acontecido, bom, isso é um tremendo azar. Não necessariamente é o mesmo azar que é dito pela Cinderela, já que não envolve necessariamente o amor, mas sim, é um azar. Toda a sorte que Kira teve até aquele momento vai aos poucos ruindo, o que pode ser talvez uma explicação nas entrelinhas sobre toda essa parte envolvendo a sorte de Yoshikage Kira e como ele demonstra isso e ressalta várias e várias vezes. Mas enfim, tudo leva a crer que Kira encontrou um corpo com as exatas medidas perfeitas para que ele pudesse encontrar o novo amor de sua vida, embora isso nunca tenha ficado claro e fosse contra a própria vontade da Cinderela, mas enfim, né, vai entender. Tem bizarro no nome. Por isso eu devo dizer que o Kira foi o vilão mais ajudado pelo roteiro, na minha opinião. E é isso! Um agradecimento especial aos membros do canal, principalmente ao Nemo e ao Dark AMVs. Galera, muito obrigado por me acompanharem até aqui. Esse é o segundo vídeo que eu tô fazendo na semana. Terceiro, na verdade, se você for contar com o do Ponaref. Eu devo muito agradecer a vocês por estar dando esse espaço pra mim, por estar acompanhando os vídeos, tanto Naruto, quanto Jojo, quanto Chainsaw Man. Claro que Chainsaw Man tá um pouco fraquinho, porque Chainsaw Man atualmente tá bem fraco na segunda parte, embora eu ainda vá fazer um vídeo sobre isso, então fiquem ligados, vocês aí que são fãs de Chainsaw Man. Mas é isso aí, galera, muito obrigado por darem suas opiniões, suas críticas, sempre querendo que eu melhore, e eu só quero que continue as coisas do jeito que elas estão, quase como o Yoshikage Kira. Eu só quero ter uma vida tranquila aqui no YouTube, sem muita complicação, e é isso aí, viu? Se eu deixei passar alguma coisa sobre ele, peço desculpas e quero que vocês me digam aí nos comentários o que faltou, o que podia ter ficado mais evidente. Por favor, sejam sinceros e tamo junto, viu? Muito obrigado a todos e valeu!